Shalom, shalom, a paz do Senhor. Eu quando lançar esperava muito. Sim. Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor. Ontem ou antes de ontem eu prometi que nós teríamos uma conversa com o apologeta. Peço perdão logo no começo, porque nós dissemos que seria às 20 horas, mas a técnica também tem as suas e complicou-nos um pouco, mas graças a Deus conseguimos superar. Havia um certo tempo na televisão pública de Angola, havia um programa que passava e a rúbrica era Encontrei em Luanda, encontrei em Benguela. Sempre se falava, por exemplo, encontrei uma pessoa que, estou a dar um exemplo, uma pessoa que toca a guitarra com os dentes. Quer dizer, é um programa que fazia descobertas. Encontrei uma pessoa, eu também encontrei. E depois veremos mais tarde, se Deus permitir, quantas vezes que ele pode voltar e para nos pôr ao serviço da igreja os conhecimentos que ele tem. E eu sei que, se Deus quiser, esse projeto pode ir longe, esse projeto pode avançar. Hoje o ensaio é uma coisa que nós fizemos em cima do joelho, é uma coisa rápida, mas é alguém que não vive conosco aqui. Na segunda-feira ele já volta para a sua terra, é por isso que estamos a fazer isso às pressas hoje, sexta-feira. Amanhã ele vai arrumar, fazendo as coisas, depois na segunda-feira ele já volta. Então eu não queria que ele voltasse sem que fizéssemos algo. Portanto, acredito que, se Deus permitir que ele voltasse aqui, no próximo ano poderemos fazer ainda mais. Mas convido-vos a orarmos um pouco antes de avançarmos no nosso programa. Oremos. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por nos ter concedido esse privilégio de estarmos aqui a expor, apresentar alguém que pode trazer algo. Senhor, Tu disseste que ninguém tem o monopólio do conhecimento. Todos nós conhecemos em parte, mas trabalhando na complementaridade, nós podemos chegar longe. E a perfeição não é do nosso domínio também. Mas, Pai, não por causa das nossas imperfeições, não podemos parar, nada a fazer por não sermos perfeitos. Nós avançamos e sempre nos ajuda para que possamos a cada dia aperfeiçoar o que nós temos feito. Tudo que passa pelo homem, não falta certos erros, mas acredito que o Espírito Santo estarás no controle, porque a margem seja muito pouca. Creio que Tu estás no controle e tudo vai decorrer segundo a Sua vontade. Fique conosco durante esse tempo todo. Peço-te, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou já passar a palavra ao apóstolo Gui, que vai colocar ao serviço da igreja, e
convidar aqueles que estão nos acompanhando. Eu peço primeiro ao que estão nos acompanhar, conforme que eu já referi, que ele não é angolano, não vive em Angola também, mas eu não acho isso motivo para não beneficiarmos do que ele tem. E ele vai trabalhar junto com o tradutor, e eu peço já a vossa compreensão. Por favor, não nos trata com rigor, porque hoje no mundo não podemos limitar-nos a beneficiar de alguma coisa porque está em inglês, porque está em espanhol, porque. Acredito que há possibilidade de nós percebermos alguma coisa através da pessoa que lhe servirá de tradutor. Apóstolo Gui, tens a palavra. En français. Vou forçar aqui para falar em francês. Et comme de temps en temps je vais revenir en Angola, Mas de tempo em tempo vou vindo aqui a et Angola. j'aurai aussi le temps d'apprendre le portugais. Também terei o tempo de aprender a língua portuguesa. D'ailleurs, c'est une langue que j'aime beaucoup. É uma língua que eu amo muito também. Alors, je voudrais un peu expliquer c'est quoi l'apologétique. E eu queria pouco vos explicar o que é apologética. L'apologétique veut tout simplement dire la défense de l'évangile. Apologética quer dizer nada menos do que a defesa do Evangelho. La défense des Écritures. A defesa das Escrituras. C'est différent de l'apologie. É diferente da apologia. L'apologie, c'est la Apologia défense scientifique é a defesa científica d'une thèse. de uma tese, Tandis que l'apologétique, enquanto que a c'est la apologética défense de l'évangile. é a defesa do Evangelho. Et la Bible nous présente plusieurs grands apologètes. A Bíblia nos apresenta vários grandes apologetas. Nous avons d'abord Moïse, Temos primeiro como o qui Moisés, était un grand apologète. foi grande apologeta. Et nous avons Samuel, Temos também como Samuel, le prophète Samuel, o profeta Samuel, qui est aussi un grand apologète. também foi grande Parce apologeta, que nous les reconnaissons par leur manière de tracer les généalogies. porque nós o conhecemos na sua forma de como traçou as Nous genealogias. avons Esdras, Temos como o Esdras, qui est aussi un grand apologète. também foi grande apologeta. Et nous avons Matthieu, Também temos o Mateus, nous avons aussi Luc, também temos o Lucas, et surtout nous avons l'apôtre Paul. principalmente temos o apóstolo Paulo. Parce que quand nous lisons dans les livres de Philippiens, Pois quando lemos o livro de Filipenses, Philippiens chapitre 1er, Filipenses no seu primeiro capítulo, verset 7, no versículo 7, là Paul est en train de nous expliquer. aqui o Paulo está a relatar ou a explicar-nos: Il est juste que je pense ainsi de vous tous, como tenho por justo sentir isto por vós todos, parce que je vous porte dans mon cœur, porque vos tenho no meu coração, soit dans mes liens,
Pós nos meus lados, soit dans la défense ou seja, na et la defesa confirmation de e l'évangile. a confirmação do Evangelho. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Pois vós todos que sois participantes da mesma graça que eu. Et nous avons aussi le verset 16, toujours du même chapitre. Sempre no mesmo Filipenses, mas no versículo L'apôtre nous 16, dit, o apóstolo diz: ceux-ci agissent par amour, se isso agindo pelo amor, sachant que je suis établi sabendo que fui pour la estabelecido défense de l'évangile. para a defesa do Evangelho. Donc l'apôtre Paul est en train de nous montrer que lui, O apóstolo Paulo aqui está mostrando-nos dans que ele, son ministère, que no seu il ministério, était plus apologète. era mais Parce apologeta, que les apologètes, ce sont ceux-là qui pratiquent l'apologétique. pois os apologetas são estes que praticam a apologética. Pourquoi on doit défendre la Bible? Por que é que deve-se defender a Bíblia? Pourquoi nous devons défendre l'évangile? Por que é que devemos defender o Evangelho? Parce que nous avons des tendances. Porque temos tendências, Nous avons des tendances théologiques temos tendências qu'on teológicas appelle les libéraux. que chamamos os liberais. Les libéraux, Os et liberais, ils disent eles dizem que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que a Bíblia ela não é a palavra de mais la Deus, Bible contient la parole de mas Dieu. ela contém apenas a palavra de Deus. Tandis que nous, en apologétique, Enquanto que nós na apologética nous disons que la Bible est bel et bien la parole de e Dieu. dizemos bem que a Bíblia ela é bem a palavra de Nous Deus. avons ce qu'on appelle les modérés. Temos aqueles que são os moderados, Les modérés disent eles que dizem la Bible peut être la parole de Dieu, a Bíblia pode vir ser a palavra de comme Deus, elle a transité des époques de Mas- persécution por transitando épocas de avec des perseguições, différentes traductions. diferentes La traduções. Bible a perdu sa véracité. A Bíblia acabou por perder a sua Alors il faut veracidade. ajouter d'autres béquilles pour soutenir la Bible. Deve acrescentar como outras muletas para Mais sustentar. nous disons Mas nós que la dizemos, Bible est et reste la parole de Dieu. a Bíblia é e permanece a única La Bible n'a palavra pas de Deus. besoin de béquilles. A Bíblia não precisa de La Bible muletas, s'interprète elle-même. ela interpreta por si La mesma, Bible s'explique elle-même. ela se explica ela mesma. Nous avons ce que nous appelons les athées. Nós temos aqueles que chamamos ateus. Les athées ne croient d'abord pas en Dieu. Primeiro, eles não creem em Deus. Nous avons les athées pratiques. Nous Temos os ateus avons práticos aussi les athées théoriques. e temos os ateus Alors, teóricos. quand on parle des athées pratiques, Falamos de ateus ce sont práticos. ceux-là qui ne croient pas d'abord à Dieu, São esses primeiro que não creem mais em qui Deus, sont en train d'influencer le monde et ne pas aussi croire en que Dieu. estão a influenciar também o mundo a não crer em À Deus. travers des livres, Através de à livros, travers des conférences, à conferências, travers des émissions programas qui televisivos, sont partout dans le monde. estão em várias partes do mundo. Tandis que les athées théoriques, Enquanto que os ateus ce sont teóricos ceux-là qui ne croient pas en Dieu, são esses que não mais creem ils em n'ont Deus, pas d'argument. mas não têm argumentos. Alors, eux, ils disent Eles que dizem la Bible sont des mythes, a Bíblia é um conjunto de mitos, que la Bible est composée de mythes. que ela é composta de mitos. Ce sont des histoires qui ne sont pas cohérentes, São histórias que não são coerentes, mais nous disons mas nós que la dizemos Bible que a Bíblia, n'a pas de mythes à l'intérieur. por ela dentro não há Et la mitos. Bible E a Bíblia est cohérente. é coerente, Voilà pourquoi, pois dans les domaines apologétiques, no domínio na área apologética, nous touchons des contextes. tocamos mais nos contextos. Notre défense se base sur 4 contextes. A nossa defesa se baseia nos 4 contextos. Nous avons le contexte historique, Temos o contexto histórico, nous avons le contexte géographique, temos o contexto que é geográfico, nous avons le contexte o archéologique contexto et arqueológico nous avons la bonne lecture de la parole. e temos também como a boa leitura da palavra. Et ce sont les 4 contextes, São les os 4 piliers 4 et contextos pilares l'apologétique. e são como os pilares da Je voudrais commencer apologética. directement par le contexte. Podemos começar diretamente no Commençons contexto. d'abord par le contexte historique. Começamos primeiro no contexto histórico. Je vois qu'avec papa, dans les prochains jours, Eu acompanho nos próximos dias on aura peut-être à avoir des centres e vamos ter um centro où nous allons revenir pour parler de ça en profondeur encore. onde voltaremos para falar mais disso na Il y a des profundidade. cours, quand je dis ça, ce sont des cours de formation, Pastor a falar, temos des
cursos de spécialités formações qu'on donne de par rapport à ça. especialidade que se damos Alors, neste âmbito. Je donne quelques exemples de contexte Darei alguns exemplos de contexto. historique. Por exemplo, histórico. Nous commençons rapidement par Moïse. Rapidamente com a figura de Moisés. Quand nous prenons l'histoire de Moïse, Quando pegamos a história de Moisés, l'histoire de Moïse n'est pas un mythe. a história de Moisés, para começar, não é um mito. Moïse a bel et bien existé Moisés existiu et c'est lui aussi qui a écrit les 5 premiers livres de la e Bible. foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça, Porque tem já qui que não essaient creem de nisso, discuter. que tentam Et nous discutir, disons déjà, mas nós já quand realizamos. Josué est resté Quando Josué avec le ficou peuple, junto com Dieu o lui povo, a recommandé Deus o le recomendou livre de la loi. o livro da Dans lei. Josué 1:8. Josué 1:8. Et ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta Que bouche, esse livro da lei não se parte da sua boca, parce que le livre existait déjà. porque o livro já existia. Alors, quand nous allons dans le contexte historique, Quando vamos no contexto histórico, Moïse Moisés est né foi nascido en 1526. em 1526. Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte Porque os filhos de Israel saíram en de Egito 1446. em 1446. Et il y a une cohérence historique dans la Bible. Há uma coerência histórica na Bíblia. Quand vous lisez Quando leis 1 Roi chapitre 6 verset 1, Primeiro Rei, capítulo 6, verso ça 1. c'est le verset de base dans la Bible Esse é o versículo de base na qui Bíblia, qui nous retrace toutes les dates historiques. que nos dá traço ou traça para nós todas as datas históricas da On Bíblia. n'a pas les tableaux, Não temos aqui um quadro, j'explique seulement. mas vou explicar Vous apenas. pouvez calculer avec moi, vous allez voir. Junto poderemos calcular. 1 Roi chapitre 6 verset 1er. Primeiro Reis, capítulo On dit 6, ceci. no primeiro Ce fut versículo. la 480e année Foi no ano 420, après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte depois da saída do filho de que Israel. Salomon bâtit la maison à l'Éternel. E Salomão edificou a casa ao La Senhor. 4e année de son règne sur Israël, O seu reinado au em mois Israel, de Ziv, no mês de Ziv, qui est le second mois. que é o segundo mês. Quand nous lisons ce passage, Quando lemos esta souvent, passagem, ça ne nous dit rien. muitas das vezes não se C'est diz la nada. 480e année Foi no 480 anos, que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. depois os filhos já têm Donc, saído vous do voulez juste nous Egito. expliquer ici Quero aqui nos que quand explicar, Salomon a pris le pouvoir, quando Salomão teve o poder, 4 ans après, 4 anos Son depois, règne, o seu reinado, il a eu l'idée de bâtir la maison. teve a ideia de edificar Pour o templo l'Éternel. para o Mais Senhor. cette année-là, Mas neste ano, qui était la 4e année du règne de que foi Salomon, o 4º ano do reinado qui dele, était aussi la première année de la construction du temple, foi também o primeiro ano da construção do les templo. enfants d'Israël, Os filhos de cette Israel, année-là, neste ano, fêtaient leur 480e année de la sortie. comemoraram os 480 anos de saída do Egito. Alors maintenant, nous pouvons revenir. Agora podemos voltar. Notre équation, c'est de connaître quand est-ce que Salomon a commencé à régner. Agora, a nossa equação é de saber quando é que o Salomão passou a reinar. Cette date Esta se data retrouve dans l'histoire. se encontra na história. Là, nous entrons même dans notre Google, Mesmo se formos na on Google, nous donne les dates nos dão as de datas des règnes de Saoul. do reinado de Saul, Il a régné de 1050 reinou de 1050 à 1010. a 1010. Ça faisait 40 ans. Faz 40 anos. Après, c'est David qui a eu le Depois pouvoir Davi que teve de o poder. 1010 De 1010 à 970 a 970 ou 970. ou 960. Ça faisait aussi 40 ans. Também fazia 40 Après, anos. Salomon a eu le pouvoir. Depois Salomão teve De o poder. 970 910 jusqu'à 930. até 930. Alors, les années, Quando se calculava os plus anos, on avançait, mais se avançava, plus on faisait moins. mais se fazia menos. Et plus on reculait, Mais se recuava, plus on faisait plus. mais se fazia mais. Donc là, nous comprenons, Nós entendemos. nous allons prendre Vamos 970 pegar moins 970 4. menos 4. Et nous tombons à 966. Calhamos em 966. Donc maintenant, nous comprenons Agora que compreendemos. Salomon Salomão a commencé à régner en 970. começou a reinar de Quand nous sommes 1970. arrivés à 966, Chegamos em 966. Salomon commençait à bâtir la maison de Ele l'Éternel. começou a edificar a casa do Senhor. Il a bâti cette maison pendant 20 ans. Levou 20 anos.
Falarei do Plusieurs temples. templo. Temos vários templos. Comme nous parlons de Moïse, Mas falando de Moisés, maintenant on nous dit aqui que no cette céu, année-là, neste ano, de 966, 966, ça faisait aussi les 480e année de la sortie des enfants. também eram 480 anos da libertação do povo de Israel quando É. saiu do Si Egito. nous reculons pour Ao calculer, recuarmos para nous allons calcular, faire plus. vamos fazer mais. Nous allons prendre les 966 Para 966 plus 480. mais Et 480. là, vous allez voir, E aí vereis, ça va nous donner 1446. vai nos dar Ça, c'est 1446. l'année que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. É o ano que os filhos de Israel saíram do Et Egito. la date sort de la Bible. E este ano saiu da Bíblia. Donc, en 1446, Em les enfants d'Israël 1446, sont sortis de l'Égypte. o povo de Israel saiu do Egito. Ora, Cette année-là, neste la ano, Bible nous prouve a Bíblia que prova, Moïse avait 80 ans. Moisés tinha 80 anos. Que les enfants d'Israël sont sortis en Égypte. Se eles saíram do Egito. Nous sommes dans Exode 7:7. Estamos no Êxodo La Bible 7:7. nous dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Moïse était âgé de 80 ans Moisés era de idade de et 80 Aaron anos de 83 ans e Arão de idade de 83 lorsqu'il parlait à Pharaon. quando falaram ao faraó. Or, devant Pharaon, Quer dizer, diante do faraó, le va-et-vient a fait 6 mois. levou 6 Parce meses. que Moïse avait fait 3 mois d'abord quand il est arrivé. Hoje Moisés fez 3 Au meses milieu quando de son chegou. peuple parce qu'il Meio do devait povo, les démontrer, les convaincre que Dieu les lui a envoyés. porque tinha que provar, demonstrar que Et quand Deus ils étaient enviou. convaincus, E quando ils ficaram sont allés voir convencidos, Pharaon. foram ter com o Alors, faraó. tous les temps où il y avait des confrontations avec Pharaon, Todo o tempo que havia ça a confrontos pris com 6 o faraó, mois. levou 6 Donc, ça faisait meses. pratiquement 9 mois. Praticamente 9 Et ils meses. sont sortis. E Et saíram de cette lá. année-là, E neste on dit que ano, disseram que Moïse avait 80 ans. tinha 80 anos. Comme c'était 1446, Como era nous allons ajouter plus de 1446, 80 ans de Moïse. mais 80 anos de Nous avons Moisés. maintenant la date de naissance de Moïse. E temos a data de nascimento Donc de Moïse Moisés. est né Moisés en nasceu 1526. em 1526. Et son frère Aaron O seu irmão avait Arão 3 ans d'âge plus que lui. tinha mais 3 Donc anos de lui, il idade de est né en avanço. 1529. Ele foi em 1529 que foi gerado. Ça, c'est la Bible. Isto é a Maintenant, nous Bíblia. rentrons dans l'histoire. Agora voltamos Scientifique. na Pour história prouver ce que científica je viens de dire. para provar que eu acabei de falar. Quand vous allez en Égypte, Quando fores no et Egito, d'ailleurs, c'est ce que j'allais aussi parler géographiquement un peu, é que eu mais falei comme nous sommes pouco dans l'histoire, disto geograficamente, como estamos aqui na história. les Égyptiens n'étaient pas de blancs. Os egípcios, por começar, não eram Les brancos, Égyptiens étaient des noirs, eram negros, qu'on appelait les Thébains. eram chamados de Tebas. Aujourd'hui, je vais démontrer, Hoje vou les mostrar Thébains isto. se retrouvent au Sénégal, Tebas hoje se acham no Senegal, ce sont les Maliens, hoje atualmente são et os ce Manianos, sont les Guinéens. e também são os guinenses. Dans les 3 Guinées, As Conakry, 3 Guinées. Bissau et Guinée Bissau équatoriale, e Guiné Equatorial. les Maliens et les Malianos Sénégalais, e Senegalais. ce sont eux les Égyptiens que nous lisons dans la São os Bible, egípcios que lemos hoje na les Bíblia, Thébains, os Tebas. et ils étaient noirs. E eram negros. Et à ce moment-là, Neste les momento, noirs dominaient le monde. os negros L'Égypte était la dominavam o plus mundo. grande O puissance. Egito era a maior potência na Il y avait altura. deux grandes puissances. Havia duas Il y avait la grandes potências. Mésopotamie A et il y Mesopotâmia. avait aussi l'Égypte. Havia também o Avec Egito. le temps, la Mésopotamie s'est divisée, s'est E scindée. com o tempo também ela se Il y avait dividiu. les Chaldées, Havia là où Caldeus, Abraham est sorti. onde saiu Il y avait la Abraão. Mésopotamie qui était restée au milieu. Havia a Mesopotâmia que ficou no Les meio. Chaldées avaient la capitale Ur. Caldeia tinha como La capital Ur. Mésopotamie avait la capitale Ninive. Mesopotâmia tinha a Il y capital avait Ninive. Padan Aram E havia qui avait la Padan, capitale Charan. que tinha a Et capital il y avait Aram. Canaan E havia qui Canaã, avait la capitale tinha a capital Damas. que era Damas, Là jusqu'aujourd'hui. que é até hoje. Et le monde entier pratiquement. Praticamente o mundo inteiro. D'ailleurs, Para começar, vous allez voir que Abraham veremos também que Abraão est venu aussi en Égypte où Tam- il se ravitailler. também veio no Egito vir se abastecer.
Et là, E aí, les Égyptiens n'étaient pas blancs. os egípcios não eram brancos. Mais il s'est fait qu'à une certaine époque, Sucedeu que numa c'était época, pratiquement en 1780, foi em 1780, il y avait un peuple qui venait du côté de l'Émirat arabe. havia povo que vinha do lado dos Emirados Árabes, C'est au sud de l'Irak, sul do Iraque, le pays du Golfe Persique. país do Golfo Pérsico. On les appelait les Hyksos. Eram chamados de Les isósceles. Hyksos sont écrits avec H-Y-K-S-O-S. K-I-O-S, isósceles. Les Hyksos venaient se ravitailler en Égypte. Isósceles vinham se abastecer lá. Et les Hyksos ont compris E eles que compreenderam les dignitaires égyptiens os noirs dignitários egípcios aimaient negros plus les femmes blanches. amavam mais as mulheres D'ailleurs, brancas. Nous avons une preuve dans la Bible. Prova Le jour bíblica. qu'Abraham est arrivé en Égypte Que avec sa Abraão femme, chegou no les Egito com a services de mulher, sécurité de o Pharaon serviço de segurança do est allé Faraó enlever la femme d'Abraham. foram sequestrar a mulher do Abraão. Parce qu'on n'avait pas pris, on n'avait pas sollicité Sarah, on l'a enlevé. Pois não solicitaram, Sara foi sequestrada, foi Alors, les retirada. Hyksos avaient compris cela. E só se os Alors, apanharam les isso, Hyksos, à leur tour, e por sua vez, vont commencer à venir en Égypte vão passar a ver no Egito avec leurs filles, com as suas avec filhas, leurs sœurs, irmãs, avec leurs nièces. com as sobrinhas. Et c'est comme ça que É assim que ils ont pénétré la classe dirigeante de l'Égypte. a classe que era dirigente do Egito Et ils se sont habitués à la culture égyptienne. se acostumaram à cultura egípcia. Et en 1720, Em les Hyksos 1720, ont fait le coup d'État. os ossos fizeram C'est golpe comme de ça Estado. que les Blancs commençaient à régner en Égypte. É assim que os brancos passaram a Et ces reinar no Blancs-là Egito. s'appelaient Hyksos. Chamavam-se os ossos. Alors, c'est pendant que les Hyksos régnaient Quando que esses ossos qu'on reinavam, avait vendu Joseph en e Égypte. foi nesta época que foi vendido José no Donc, Egito. Joseph est arrivé en Égypte José à chega no l'époque où Egito, les Hyksos sont en train de dominer les Thébains. na época que os ossos dominavam os Tebas. Vous allez voir certains preuves dans la Bible. Certas provas Quand vous bíblicas. lisez dans Genèse 48, Quando lês no Gênesis le 48, verset 1er et 2, primeiro versículo e vous 2, allez remarquer que vão notar que quand on a vendu Joseph, quando venderam il est José, arrivé chez Potiphar. chegou até na casa do Potifar. Et c'est pas 48, c'est 39. Desculpa, é no Gênesis C'est Genèse 39. 39. Gênesis 39. Et quand on a vendu Joseph, Quando venderam José, Joseph, esclave, José, escravo, n'habitait pas les camps des esclaves. não habitava no campo dos Il escravos. habitait dans la maison de Potiphar. Et Vivia na la casa Bible do le précise. Potifar. A Bíblia dá precisão. Pourquoi? Por Ce quê? n'était pas seulement parce que Dieu était avec lui, Não é porque só que mais Deus estava c'était com parce ele. qu'il avait la peau blanche. Porque tinha pele branca. On n'a pas voulu le mêler avec les noirs. Não queriam lhe misturar com os negros. C'est comme ça que Potiphar aussi É assim que o lui a Potifar donné beaucoup de lhe privilèges. deu muitos Parce privilégios. qu'il était un esclave mais qui avait la peau de Era um Potiphar. escravo que tinha a mesma pele de Potifar. D'ailleurs, quand on va l'arrêter, Por isso, quando vão à cause de prender, tout ce qui s'était passé, sobre tudo o que aconteceu, on devait le mettre dans la prison tinham centrale. que lhe pôr na prisão Mais on ne l'a central. pas mis dans la prison Non, centrale il à coloca- cause de sa peau. Por causa do tom On de est pele. allé le mettre dans la prison du roi. Na prisão, Or, dans la prison du roi, na prisão, ce sont des généraux, São des generais, ministres qui entrent là-bas. ministros que Un entram esclave ne peut pas se o retrouver. escravo não pôde se Mais à cause de achar. sa peau, il s'est Por causa da sua pele, foi parar até Nous lá. reconnaissons que la grâce de Dieu était là. Reconhecemos que a graça Mais de nous Deus sommes en estava train lá. de donner l'historique. Mas estamos a dar a historicidade. Voilà pourquoi, Por isso, quand les Thébains, quando os Tebas, les Noirs, os negros, vont se révolter, vão se revoltar. nous sommes maintenant en 1553. Estamos em 1553. Ils se révoltent Vão se avec revoltar un roi, un pharaon, com um faraó. qui se nommait Amenophis Ier. Que chamava-se Aminofis ou Il a Amenhotep. commencé la guerre civile Começou a en guerra civil 1553 em 1553. et en 1548. Em 1548. Il a eu la partie basse Haute-Égypte, pardon, Conquistou a parte do Alto Egito et il est mort e só por en morrer 1527. em 1527. Or, Moïse est né en 1526. Oh, Moisés nasceu em Donc, c'est le 1526. fils Quer dizer, o filho de Amenophis Ier de qui Aminofis prend le pouvoir que recebe o poder en 1527. em Lui 1527. s'appelle Toutmose I. Chamava-se Tutumes I. Il prend le pouvoir Recebe o poder et avant 2 ans,
2 anos antes, Aaron était déjà né. Arão já foi Parce que Aaron nascido. est né en 1529. Ele foi nascido em Il 1529. avait 3 ans 3 plus anos que Moïse. mais velho que Et Moisés. le pharaon va prendre le pouvoir 2 ans après la naissance E esse de faraó Aaron. que vai entrar depois do Raison pour nascimento. laquelle A razão ce pela qual pharaon-là, este quand il faraó, commence à détruire, à tuer les quando enfants, começa a matar il as n'a pas crianças, touché la classe d'Aaron. não tocou a Parce classe que de Arão. Aaron était déjà un enfant Arão né. já era uma criança Mais lui nascida. tuait les enfants qui Matava venaient de os naître. recém-nascidos. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas échapper à Isso ça. Moisés não poderia escapar Parce que disso. lui, il a eu le pouvoir en Ele 1527. teve o poder em Et une année 1527. après, E um ano depois, nous connaissons ce qui s'est passé. conhecemos que Donc, quand la aconteceu. Bible dit Quando a Bíblia diz, qu'il survint en Égypte un nouveau roi e surgiu no Egito um novo qui n'avait faraó point connu que Joseph. não conheceu a Ça ne veut José. pas dire que ce roi ne connaissait pas Não quer Joseph, dizer que não conhecia mais ce José, roi a méconnu Joseph. mas ele não soube Parce que c'était un conhecer, roi noir, porque un Tébé qui a récupéré le pouvoir. era Tebas que recuperou o trono Et les blancs sont partis, e os les brancos Hyksos. foram expulsos. Os Comme ossos. Joseph avait régné avec les Quando Hyksos, José reinou com os voilà ossos, pourquoi il méconnaît Joseph. por isso que ele diz não conhece. Quand nous lisons dans la Bible, Quando lemos na vous Bíblia, allez remarquer, notaremos. quand on parle de ça dans Exode, Quando fala isso no c'est Êxodo, Exode 1 à partir du verset 8, on dit Êxodo ceci: 1, verso 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. depois levantou-se no Egito um novo Il rei dit que à não son conhecia peuple: José. E disse ao povo, voilà les enfants d'Israël eis que o qui povo de forment Israel un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. e formam um povo muito mais que nós e Alors, poderoso. Quero dar aqui, nós estamos a acompanhar aqui e estão a dizer que o orador está aí muito rápido, não está a dar tempo ao intérprete, portanto, a maioria estão a acompanhar em português. Então pediram que desse um pouco de tempo ao intérprete. Merci. Donc, on décélère un peu. Vamos acelerar um bocadinho. Alors, j'étais en train de dire Ele estava que aqui, ce roi connaissait Joseph. que este Parce reconhecia qu'il José. fait la sensibilisation de son peuple. Fazia sensibilizava o povo Il leur dit, e dizia: les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux que nous. o povo de Israel Sei que forma ele mais conhecia. poderoso que nós. Ils connaissaient leur origine. Quer dizer, conhecia a origem Comment ils deles. pouvaient savoir Como é que qu'ils poderiam sont saber devenus nombreux? que se tornaram numerosos? C'est qu'ils connaissaient leur origine. Quer dizer, eles conheciam a origem d'ailleurs, do povo de Israel. Au preuve, on dit encore, Por prova disseram, le verset 10, no versículo allons, 10, montrons-nous habits à son égard. e eis, usemos sabiamente para com eles, Empêchons impeçamos qu'ils ne s'accroissent. para que não se multipliquem. Et que, É que, s'il survienne une guerre, vindo ils guerra, ne se joignent à nos ennemis que ele também não se junte com pour nossos nous inimigos combattre e nos pelejam et contra sortir nós ensuite du pays. e subam fora da terra. Dans la crainte de Toutmose 1, O temor do Tutu mesmo c'était era que les enfants d'Israël que os povos vont encore se joindre aux Hyksos qui pourront revenir. que o povo de Israel não pudesse se juntar Parce aos que povos les de Israel Hyksos para se juntar e voltar. Étaient les bienfaiteurs des enfants d'Israël. Porque os isócios foram os benfeitores do povo de Israel. C'est eux qui ont permis Eles é que que permitiram les enfants d'Israël viennent s'installer à Gozen. para que o povo de Israel viesse se instalar em Gozém. Et les enfants d'Israël E os filhos de Israel étaient puissants. eram Au moment poderosos. où les Hyksos se fouillaient. É assim que os isócios fugiam. Ils étaient riches. Eram ricos. Parce que nous devons savoir une chose. Uma coisa devemos Quand saber. Dieu a parlé à Abraham, Quando Deus disse a Abraão, il a dit à Abraham une chose. disse no Abraão uma coisa. Que les enfants d'Israël ne vont pas faire 430 ans d'esclavage. Non. Os filhos de Israel não fariam 430 anos de Dieu n'a pas escravatura. dit ça. Deus não disse Dieu isso. a dit ceci. Deus disse o seguinte: Tes enfants seront étrangers, seus filhos serão estrangeiros, asservis a servir et opprimés. e Il a dit trois oprimidos. choses. Disse três coisas. D'abord, ils seront étrangers. Primeiro serão estrangeiros. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, Gênesis à capítulo partir du 15, verset 13 a partir do versículo 13 jusqu'au verset 15. até o versículo 15. Dieu dit à Abraham, Deus disse a tes Abraão: enfants seront étrangers. primeiro teus filhos serão peregrinos, Pendant qu'ils étaient des étrangers, enquanto que eram estrangeiros, ils étaient riches.
eram ricos. Nous connaissons comment ils sont arrivés en Égypte. Nós conhecemos como é que chegaram de lá no Egito, À partir de Joseph. a partir de José. Ils étaient riches. Eram ricos. Ils sont devenus asservis Tornaram-se asservidos quand les Thébains ont commencé leur guerre civile en 1553. quando os Tebas começaram a guerra civil em Et ils vont 1552. devenir maintenant opprimés Vão se tornar oprimidos avec le pharaon Toutmose I com Faraó en Tutumes 1527. em C'est 1527. là où maintenant É dali on va les dépouiller vão ser de leurs despojados richesses das suas pour les riquezas faire des esclaves. para os tornarem como escravos. Et le verset 13, O versículo 13 on dit alors les Égyptiens disseram então que os egípcios réduisirent les enfants d'Israël reduziram filhos de à Israel une dure servitude. a uma dura On servidão. les réduisit. Reduziram, C'est-à-dire qu'ils étaient forts, quer dizer, eram fortes, ils étaient riches, ricos, mais on les a réduits. mas foram reduzidos. Et après, E depois nous avons les autres pharaons qui ont suivi. e vimos que outros faraós Je também vais juste seguiram. citer, Vou citar par apenas exemple, le pharaon qui a remplacé Toutmose I. o faraó que surgiu Tutumes I. Il s'appelait Toutmose II. Chamava-se Tutumes C'était son II. propre élevé Era o próprio sobrinho qui s'est marié d'ailleurs avec sa fille. que se casou com a sua filha. Parce que Toutmose I n'avait qu'une fille. Tutumes I só teve uma Et c'est filha. cette fille qui a ramassé Moïse. Essa filha que resgatou Moisés Elle das águas. s'appelait Hatshepsut. Chamava-se Hatshepsut. Et Hatshepsut, E Hatshepsut, quand son père est mort, quando seu pai morreu, on a mis le neveu de son père qui est son cousin. colocaram o sobrinho do seu pai, que é como Et primo on dela, l'a obligé de se marier avec Hatshepsut. e obrigaram ela para se casar com Pour Hatshepsut, partager aussi les règnes de son père, la para succession. partilhar o reinado, que é o trono. C'était en 1508. Foi em 1508. Et en 1504, Em 1504, Toutmose II est mort. Tutumes II Et morre. c'est Hatshepsut qui est restée la reine. E Hatshepsut permaneceu como a Et rainha. d'ailleurs, c'est la seule reine pharaon dans É a l'histoire. única rainha faraoa da história. Parce que quand on parle de Cléopâtre, Quando fala-se da Cleópatra, Cléopâtre n'était pas pharaon. não era uma faraó, Cléopâtre était une grecque. era uma grega. Elle est venue de la dynastie de Ptolémée. Veio da dinastia de C'était des Ptolomeu, Grecs. eram gregos. Mais Hatshepsut, c'est vraiment un qui était thébain, E É Hatshepsut noir, era uma noir. teba, era qui uma a eu le negra, pouvoir après la mort de son mari. que teve o poder depois da morte do Et seu c'est marido. cette maman-là qui a élevé Moïse. E esta mãe que criou Moisés lá no Jusqu'en palácio, 1486. até Et 1486. après, elle est tombée malade. Depois ela tornou-se Elle est doente. morte en 1464. Em 1464, Et on avait remplacé le petit frère substituíram de son mari, o irmão menor do seu marido, qui s'appelait Toutmose III. chamava-se Tutumes Et là, III. nous sommes en 1486. Estamos em Moïse avait 1486. 40 ans. Moisés tinha Et 40 anos. c'est Toutmose III qui a chassé Moïse de l'Égypte. Tutumes III é que expulsa Et Moisés Moïse do est allé se Egito. retrouver à Madian. Ele foi parar no Míndia. Et de là, E de lá, Toutmose III Tutumes III a régné jusqu'en 1450. reinou até Et c'est 1450. son fils qui a Seu remplacé. filho que o Lui sucedeu s'appelait Amenophis II. é que chamava-se Amenophis C'est II. lui, É ele, le roi O de rei, l'Exode, o Êxodo. le pharaon de l'Exode. o faraó do Parce que Êxodo. nous ne devons pas oublier qu'il y a un pharaon oppresseur Não temos que esquecer que há o qui est faraó Toutmose I, opressor Tutumes I, qui a régné de 1527 à 1508. de 1527 Nous avons a le 508. pharaon de l'Exode, Esse é o faraó c'est do Êxodo. Amenophis II. É o Amenhotep II. Alors aujourd'hui, si vous allez en Égypte, Hoje, se fores no Egito, vous allez voir les sarcophages de vai pharaon. ver sarcófago de faraó. Mais quand vous allez arriver au sarcophage Quando chegar no sarcófago de ce pharaon Amenophis II, deste faraó Amenhotep vous verrez II, qu'on a seulement écrit son nom, verás que só tem apenas o nome dele. mais on a écrit son nom, Escreveram o seu on nome, a mis la date de son règne, colocaram a data do seu c'est de reinado, 1450 à de 1446, 1450 a mais on 1446. n'a pas mis, Mas il não n'y a pas colocaram. de cercueil. Não
tem corpo? Pourquoi il n'a pas de cercueil? Por que é que no sarcófago dele não Parce tem que restos c'est mortais? lui le pharaon qui a été englouti dans l'eau. Esse aqui foi o faraó que morreu nas águas. Et effectivement, il est mort en 1446. E é verdade, morreu em Donc, 1446. quand nous prenons cette date, Pegamos nous essa vérifions data. avec un roi. Vamos no primeiro de Si Reis. c'est un, avec les calculs que nous faisons, 6:1, o cálculo donc que la fizemos. science ne contredit pas la Quer Bible. dizer que a ciência também não está a contradizer a Bíblia. Parce que ce pharaon est mort. Este faraó morreu. Et la Bible nous le dit dans Psaume chapitre 136, Ele fala verset no Salmo 15. 136, verso 15. Et précipita Pharaon E precipitou et faraó son armée com todo o dans la exército mer Rouge, no mar vermelho. car sa miséricorde dure à toujours. Pois a sua misericórdia dura para Donc on todos n'a pas sempre. dit c'est l'armée de Pharaon qui était précipitée, Não disseram que o exército do mais faraó foi c'est precipitado. Pharaon O faraó, et son armée. junto com seu exército, À cette époque-là, nesta quand il y época, avait guerre, quando havia le guerra, roi et le prince étaient devant. o rei e o príncipe que ficavam na C'est eux qui frente. conduisaient l'armée. Eles que levavam a batalha. Donc, Pharaon devait entrer dans O l'eau. faraó tinha que entrar no primeiro. Alors, je voulais souligner quelque chose un peu pour passer. Quero subir sur uma Moïse. coisa um pouco só acerca Quand de nous Moisés. lisons la Bible, Quando lemos a vous Bíblia, allez remarquer que Moïse vamos notar que Moisés n'a jamais bégayé. nunca gaguejou. Moïse n'a jamais bégayé. Moisés nunca gaguejou. Et je vous donne des preuves. E damos essas provas. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nous sommes dans le verset 22. No versículo Non, 22. le verset, oui, c'est 22. Moïse fut instruit E Moisés foi instruído dans toute la sagesse des Égyptiens em toda a ciência dos egípcios et il était puissant en parole et en œuvre. e era poderoso em suas palavras e obras. Quelqu'un qui est puissant en parole, Alguém que é poderoso em c'est palavras, quelqu'un qui est éloquent. alguém que é eloquente. Or, l'éloquence, c'est le Eloquência contraire du bégayement. é o contrário de gaguejar. Alors, ce qui nous complique dans la O que Bible, nos complica na Bíblia, comme les gens veulent se a compliquer, gente gosta de se complicar, c'est Exode 4:10. Êxodo 4, Où 10, Moïse dit à Dieu onde ele diz a Deus, que je n'ai pas une langue facile. não tenho uma língua fácil, J'ai une langue embarrassée. tenho a língua La embaraçosa. langue embarrassée A língua n'est pas embaraçosa le bégaiement. não é ser gago. Je vais expliquer. Vou explicar. La langue embarrassée, c'est quoi? O que é a língua embaraçosa? Moïse Moisés est né en Égypte. foi nascido no Egito. En Égypte, on parlait à cette époque-là l'égyptologie. Na época falava-se Parce que gitoriano. n'oubliez pas que les Arabes qui sont là-bas maintenant, là, ce ne sont pas des véritables Égyptiens. Você esquecendo que esses árabes que estão lá não são La verdadeiros langue egípcios. égyptologique O gitoriano aujourd'hui a trait au Yoruba, au Haoussa et au hoje Soche. fala-se no Yoruba, a Yusa e no Sosso. C'est la langue qui se parle. É a língua que se fala. Là où se trouvent les véritables Égyptiens. Ils Onde sont se là-bas. acham os verdadeiros egípcios. D'ailleurs, le mot Moïse A palavra n'est Moisés pas un mot hébreu, não é uma palavra c'est un hebraica, mot égyptien. é uma palavra egípcia. Moshe, Moshe. qui veut dire tirer des eaux. Significa retirado das Ce n'est pas águas. un mot hébraïque. É uma palavra Parce que hebraica. ce nom-là, Porque este c'est nome Hatshepsut qui a donné à é Moïse. Tchepsut quem deu a Moisés. On parlait l'égyptologie. Lá se falava egitoriano. Tandis que Enquanto que la communauté, la comunidade communauté israélienne, israelita hébreu, ou hebraica parlait aussi l'hébreu. também falava o hebraico. Je donne un exemple clair. Exemplo muito claro aqui. Quand je suis à Luanda, Quando estou aqui em Luanda, tout le monde parle em portugais. Luanda todo mundo fala português. Mais vous allez voir par exemple la communauté Por congolaise. exemplo, a comunidade Eles congolesa falam lingala. falam lingala, Mas isso é Luanda. mas estão em Luanda. Ils parlent portugais, Falam mais quand português, ils sont entrés, mas ils entre parlent eles lingala. fala-se o lingala. Ouais. C'était comme ça l'Égypte. Era assim no Egito. Maintenant les Égyptiens Os egípcios parlaient l'égyptologie, falavam mais les egitoriano. enfants d'Israël, Filho de en Israel, dehors de l'égyptologie, fora de ils parlaient egitoriano, aussi leur dialecte. falavam também o dialeito. Quand on a ramassé Moïse, Quando tiraram on lui Moisés, a remis entre les mains de sa maman. entregaram na Et mão c'est da là sua où mãe, Moïse est allé aussi apprendre l'hébreu. onde ele foi aprender o Pendant les hebraico. 6 années qu'il restait chez eux. Nos seus 6 anos de Mais permanecer après, nas suas casas. Moïse est revenu dans la maison de Pharaon. Depois de um tempo, voltou Chez na casa do Pharaon, faraó. il ne parlait pas hébreu. Na casa do faraó não Il falava parlait
parlait hebraico, l'égyptologie. falava Il a egípcio, grandi, cresceu, il a étudié. estudou. Ça veut dire qu'il était instruit. A Bíblia diz que era instruído. Moïse était un architecte Era arquiteto Moisés para começar, parce que c'est quelqu'un porque que alguém Dieu a demandé de construire le Deus pediu. tabernacle selon les modèles qu'il a vus. que Deus lhe pediu construísse o tabernáculo segundo o modelo Si on visto. demande à quelqu'un de voir un modèle et de le reproduire, Quando fala alguém para ver o modelo d'une reproduzido maison, de uma il ne casa, doit être qu'un architecte. só tem que ser arquiteto. Moïse a fait l'artillerie. Moisés fez C'était artilharia. un commando tout fait. Era um comando bem Alors formado. il était prince. Era Pour príncipe. preuve, Prova il a tué quelqu'un Matou avec alguém. des coups de poing. com punhos. Nous connaissons l'histoire. Conhecemos essa história. Et Moïse E Moisés avait fait la rhétorique, fez a oratória. l'art de bien parler et de bien Bem écrire. falar e bem escrever. Voilà pourquoi Dieu va lui E demander a Bíblia, Deus vai lhe pedir d'écrire la Bible. de poder escrever a Bíblia. C'est comme ça qu'il commence à écrire. É assim que ele passa a escrever. Mais Mas, quand il a atteint 40 ans, quando atingiu 40 il anos, parlait de l'égyptologie falava egiptoriano, et tout le monde toi l'a chassé. e tu mes três o expulsou. Il est allé se retrouver à Madian. Foi se encontrar no Les Mídia. Madianites Os ne Medianitas parlent ni hébreu nem falam hebraico, ni égyptologie. nem egiptoriano. Et Moïse là-bas, E Moisés il lá devait parler maintenant l'araméen. tinha que falar aramaico. Il a fait 40 ans. Fez 40 anos. Or, la courbe de mémoire Ou a curva de uma memória monte de 0 à 25 ans sobe de 0 a 25 et c'est horizontal de 25 à 45 ans e de 25 a 45 fica na et de horizontal 45 à la mort, e de 45 a la morte courbe de mémoire a memória baisse. curva se baixa. Voilà pourquoi on doit écrire pour mémoriser Por certaines isso, choses. nessa fase deve se apontar para memorizar as Donc coisas. quand Moïse arrive Quando Moisés chez les chegava Madianites, nos il a déjà Medianitas, 40 ans. já tinha 40 Il a anos. encore fait 40 ans là-bas. Fez mais Et 40 là-bas, anos lá. 40 ans, 40 anos lá, il ne parlait pas hébreu, não falava il hebraico, ne parlait pas não égyptologie. falava egiptoriano. Effectivement, la Efetivamente, langue est devenue embarrassée. a linguagem dele tornou-se embaraçosa. Moi, j'ai cette expérience-là. Eu tenho essa experiência. Nous, on parlait l'anglais à la maison. Em casa nós falávamos Mais à un inglês, certain moment, mas num certo momento c'était parti. foi-se Et inglês. aujourd'hui, là, Et si aujourd'hui- quelqu'un parle anglais, je peux écouter. Alguém fala inglês, eu posso Parler en anglais comme ça, mas falar inglês ça assim devient un problème. torna-se um problema para mim. Ça devient un problème. Torna-se um problema. Donc, il n'y avait pas de télévision, Não havia il n'y avait pas televisão, de journaux, não havia il n'y jornal. avait rien. Et là où Moïse aussi était, il n'y avait pas de contact avec des E Égyptiens. também onde estava Moisés não havia Il ne contato com parlait os egípcios. qu'araméen. Falava apenas o Voilà pourquoi aramaico. Dieu lui dit, Se Deus vai va dizer, voir Pharaon. vai ter com Faraó. Il a 80 ans. Ele já tinha 80 anos. J'ai dit, mais je vais parler quelle langue? Vou falar que língua? J'ai une langue Tenho uma língua embarrassée. embaraçosa. Parler l'égyptologie devant Pharaon là, Falar o je egiptoriano na saurais frente pas. do Faraó não Ce saberia n'est como. même pas d'aujourd'hui, Não é de même pas hoje, d'hier, nem de même pas ontem. de l'avant-hier. Nem Ça antes fait d'ontem. 40 ans que je ne parle plus cette langue. Faz mais de 40 anos que eu não falo esta língua. Voilà pourquoi Está aí por isso. Dieu va dire à Deus Moïse, vai dizer a Moisés, va voir ton frère Aaron. vai ver teu irmão Arão. Lui, il parle Ele l'égyptologie. fala egiptoriano. Allez voir Pharaon. Vai ver. Toi, tu vas parler à Aaron en araméen. Vai falar em aramaico ou En não? araméen, Araméen. c'est la racine de l'hébreu. É a raiz do hebraico. Aaron va t'écouter. Arão vai te Et ouvir. toi aussi, tu vas écouter E Aaron. você vai ouvir Parce que tu Arão. connais l'hébreu. Você conhece Alors, o hebraico. vous allez voir Pharaon. Os dois vão Toi, tu ter. vas parler à Aaron Você vai falar Arão? en Égypte, en araméen. Em aramaico. Aaron Arão va expliquer à Pharaon en égyptologie. vai C'est explicar clair. ao faraó no egiptoriano e é claro e simples. Parce que si Moïse E bégayait se Moisés en gaguejava égyptologie, no egiptoriano, pourquoi lui donner encore un interprète devant Pharaon? por que vão dar mais um intérprete à frente do faraó? Donc, Moïse n'a jamais bégayé. Moisés Voilà nunca pourquoi la gaguejou. Bible dit Por isso que a Bíblia está qu'il dizendo, était puissant en era parole poderoso em et palavras en œuvre. e em obras. Ça, c'est juste une ébauche sur l'histoire. Esse é apenas um pequeno esboço da história. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de temple. Por exemplo, hoje nos falam do templo.
Les eschatologues nous disent Os escatólogos nos dizem que l'Antichrist viendra construire le troisième temple que o anticristo virá para construir o terceiro templo. et que les enfants d'Israël attendent le troisième temple. O filho de Israel também aguarda para o terceiro templo. Je ne sais pas, nos bien-aimés, comment vous lisez la Bible. Eu não sei, meu amado, como é que vocês têm lido a Bíblia. Quand nous lisons la Bible, Quando lemos a la Bíblia, Bible ne parle même pas des trois temples. a des Bíblia não troisième temple. relata do terceiro Parce templo. qu'il y a déjà 4 temples construits à Já cet endroit. 4 templos Si construídos nous nesse local. attendons un temple Si maintenant, guardamos c'est o templo agora, le 5e temple. É o quinto templo. Et je vais expliquer. E vou explicar também. Le premier temple, Primeiro c'est templo, Salomon qui l'a construit. Salomão quem J'ai construiu. donné la date. Dei a Il data. a commencé en 966. Em Le 1966, temple a eu 20 ans de teve construction. 20 anos de construção. C'était fini en 946. Terminou em Il a fait les 1946. dédicaces. Fez a Et ce dedicace. temple-là E este a templo été détruit foi en destruído 587 em 587 par Nabucodonosor. por Nabucodonosor. Le deuxième temple, O segundo c'est templo, le temple de Zorobabel, o templo do qui Zorobabel, est repris dans les livres de Agé, d'Esdras. foi tirado no Et livro le da livre Ageu de Zacharie. e Esdra e do Zacarias. On a commencé ce temple-là Começou esse en templo 539. 530 La construction a fini en e 516. terminou em 516 a construção. Et ce temple a été détruit E esse templo foi par destruído Antiochus Épiphane. por Antioquio Epifânio. D'ailleurs, c'est son nom qu'on a donné dans la ville d'Antioche. Esse nome também deu na cidade de Antioquia. C'est lui qui a détruit ce Ele temple-là. que destruiu este templo. Et c'est lui qui est allé sacrifier une truie dans les temples. Ele que foi alçar porco no templo. C'était à l'époque des grands poètes Mattathias. Era na época do grande E do sacerdote Macabeu. Matatias e do Judas Macabeus, Macabeu. o Judas, o C'est Macabeu. comme ça qu'ils ont commencé les guérillas. É assim que começaram a guerrilha Et na ce época. temple a été détruit en 164. Foi destruído em 164 antes de Cristo. Ça, c'est le deuxième temple. Esse é o segundo. Le troisième temple, O c'est terceiro le templo, temple d'Hérode, o templo do Herodes. qui a commencé à être construit en moins 20 avant Jésus-Christ. Começou a ser construído no menos 20 Et antes ce de temple Cristo a fini e terminou en 26 après em Jésus-Christ. 26 após Cristo. Ça faisait 46 ans qu'on a construit ce temple. 46 anos de D'abord, construção. c'est Hérode le Grand qui a commencé à Herodes, construire. o grande, começou a Quand il est construir. mort, Quando morreu, c'est son fils Archélaus seu filho qui a Archelaus continué la construction. continuou a construção. Après, c'était Philippe I. Depois o Filipe, Et celui qui a fini la construction, Terminou a c'était construção. Hérode le Tétrarque. o Herodes, C'est o lui qui a mis tetrarca, la couronne d'épines sur Jésus. colocou a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. C'était les enfants d'Hérode. Eram filhos do Herodes. Voilà pourquoi Hérode le Tétrarque, O Herodes, o qui tetrarca, dirigeait Galilée et Pérée, dirigia Galileia e voulait Pérea. à tout prix venir diriger Jérusalem. Também queria dirigir Jerusalém na Pour época. avoir cette gloire de voir leur famille construire le temple de Para Dieu. ver essa glória da família construir o templo até C'est comme terminar. ça qu'il a eu plusieurs problèmes avec des gouverneurs romains qu'on envoyait là-bas. Eles tinham muito problema com o governador romano. que D'abord, il enviava a lá. eu des problèmes avec un gouverneur qui s'appelait Marcus Ambivius. Marcus Après, Ambivius. c'était Valerius Gratius. Depois foi com Valério Et après, Cratius. c'était Ponce Pilate. Depois foi com Pôncio Pilato. Parce que Ponce Pilate, lui, O Pôncio est Pilato arrivé vraiment l'année où le temple était bien construit. foi posto no ano em que o Ça, ano c'est le concluiu. troisième temple. Foi o terceiro Voilà templo. pourquoi quand Jésus dit, Jesus quando détruisez ce temple, Détruisez ce je la temple. construirai en 3 jours. Construirei 3 Les dias. Juifs ont réagi. Judeus Je dis, reagiram. toi, Tu. ce temple a eu 46 ans de construction. Teve 46 anos de construção. C'était de moins 20 avant Jésus-Christ Menos 20 até Jesus. jusqu'à 26 après Jésus. Até 26 depois de Jesus Cristo. Et ce temple-là E este templo a été détruit foi destruído par le général Titus pelo general Tito en l'an 70. no ano 70. Et le quatrième temple E o quarto templo a été construit. D'ailleurs, on l'appelait Adrien l'apostat. chamava-se Adriano Postata. Pourquoi? Por quê? Parce que quand il a construit le temple Construiu o en templo 129, em ce 129. temple a fini en 139. Terminou em 139. Il a mis des parvis Colocou et atrios il a mis aussi des parvis écuméniques. e colocou também atrios ou compartimentos ecumênicos. On a mis les parvis des autres dieux. Colocaram também atrio de outros Voilà deuses. pourquoi les Juifs n'ont pas voulu utiliser. Este A templo été détruit par les foi musulmans destruído pelos en muçulmanos. 687. 687. Voilà pourquoi les musulmans Por isso, vont muçulmanos remplacer maintenant la mosquée El Omar, vão colocar a mesquita de El Omar, qui est là jusqu'au que jour. está até hoje presente. Donc il y a déjà 4 temples construits à cet endroit. 4 templos já construídos nesse Donc local. si vraiment
L'Antichrist viendra construire les temples. Se o anticristo Ce vem construir o n'est pas le templo, troisième temple, não vai ser o terceiro templo, c'est le cinquième temple. vai ser já o Parce que quinto la templo. Bible nous présente trois temples. Ele apresenta 3 Et templos. le quatrième temple, c'est dans l'histoire. O quarto tal se encontra na história. Voilà. É por aí mesmo. Ça, c'est une histoire rapide. Essa é uma história rápida que Et eu en faço. passant par le Nouveau Testament, par Passando, exemple, por exemplo, no je Novo voudrais aussi Testamento. parler de Paul. Quero falar também um pouco de Paulo. Et Paul aussi n'avait pas une bosse. O Paulo não tem aquela famosa mulumba, como dizíamos. Il n'avait pas une bosse. Não tinha essa mulumba que dizíamos. Je donne des preuves dans la Bible. Vou dar provas bíblicas. Paul n'avait pas une bosse. Ele Pourquoi? não tinha esta famosa mulumba. Parce que Paul Porque Paulo n'était pas un assassin. não era para começar um Mais Paul assassino. était un ministre Era um ministro dans le gouvernement juif no governo judeu. qu'on appelait les Sanhédrin. Chamava-se Sidério. Paul, c'est quelqu'un qui a fait l'université. É alguém que fez a universidade. Il avait la double nationalité. Tinha dupla Il nacionalidade. était romain. Era romano Il était aussi juif. e era também judeu. Comment Paul est devenu romain? Como é que se tornou romano? Paul n'a pas acheté la nationalité, Ele não comprou a mais nacionalidade, il est né romain mas nascido parce romano, qu'il est né à Tars. nasceu em Tarsus. Tars, Tarso, quand les Romains étaient en train de conquérir Quando os romanos estavam les conquistar villes, as les cidades, provinces, ainsi de suite, províncias em seguida, Paul, Paulo, la ville de Tars, a cidade de Tarso, la ville de Tars, a cidade de Tarso. quand le général Pompée avançait, Quando o general Pompeu avançava, les habitants de Tars os habitantes de vont Tarso faire comme des Gabaonites. vão fazer como Ils Gabaonitas. vont aller voir le général Pompée, Vão ter com o general lui Pompeu demander para lhe de pedir, ne pas venir les tuer, não vir mais matá-los, de venir mas de vir libérer la ville, recuperar a cidade, sans qu'il y ait peine de sang. sem que haja um banho de C'est pour ça que sangue. le général Pompée est arrivé à Tars, E o general Pompeu chega em Tarso, il a récupéré la ville de Tars. recupera a cidade de D'ailleurs, Tarso. à son grand étonnement, Grande il a trouvé admiration. toutes les armes de guerre entassées quelque part. Encontrou todas as armas de guerra colocadas no Quand mundo. Pompée a fait les rapports à Jules César à Rome, Quando ele fez o relatório a Jules Júlio César, César va dire à Pompée ele vai dizer ao que ces Pompeu gens-là, que essa gente comme ils ne nous ont pas résisté, como não os ce registra, sont nos ancêtres dans são l'Antiquité. nossos ancestrais na Alors ne antiguidade. les colonisez pas, Não vamos donnez-les colonizar toutes les nationalités romaines. deles a toda a nacionalidade Voilà pourquoi romana. toute la ville de Tars Toda a cidade de Tarso était romaine. eram romanos. Voilà pourquoi Paul, Por isso Paulo, quand il parle de son histoire, Quando fala da il história dit dele, Saul de Tars. Saul de Il Tarso, précise le mot Tars deu pressão de pour faire Tarso comprendre à tout le monde para qu'il est fazer romain. entender a todo mundo que ele era romano. Après, il est venu faire ses études à l'université Eu rabbinique fiz de estudos Jérusalem. em Jerusalém. C'est comme ça que le souverain sacrificateur, O sumo qui sacerdote, était aussi premier ministre à que l'époque, era também primeiro-ministro na época, parce que Rome, porque quand Roma, il venait conquérir une nation, quando conquistava uma nação, Rome régnait, Roma mais reinava. vous-même vous allez gouverner. Mas vocês vão Vous governar. allez mettre votre Vão gouvernement, colocar vosso vous mettez governo, votre premier ministre, vosso mais primeiro-ministro. Rome Mas a Roma envoie les militaires, vai ter militares, envoie les dignitaires, envia qui dignitares, vont travailler avec e vous. vão trabalhar com vocês. Et en Israël, Em Israel, le gouvernement monté o governo s'appelait montal Sanhédrin. chamava-se Sidério. Et ce sont les souverains sacrificateurs E os sumos qui sacerdotes dirigeaient ça. que dirigiam o Sidério. Et il y avait des partis politiques, Havia partidos políticos tels que les também. pharisiens. Fariseus. À l'époque de Jésus, c'est Nicodème qui était le président, Na época, des partis politiques des presidente Chassidim qu'on appelait. que era presidente Fariseu. dos Il y Chassidim, avait dos fariseus. les Sadducéens, Tinha os il y avait saduceus, les Zélotes, il y Temos as avait les Zelotes, Cananites. os cananitas. Alors Paul étant pharisien, Paulo sendo fariseu, le gouvernement le récupère. o governo lhe On recuperou. l'avait plus récupéré Recuperou-se mais par rapport à sa nationalité, à sa double em relação à nationalité. sua dupla Parce qu'on nacionalidade. a vu que Paul dans le gouvernement, Viram que o Paulo do étant governo, ministre, sendo il pouvait ministro, bien faire le pont poderá fazer a ponte entre Israël entre et Israel Rome. e Roma. Voilà pourquoi il va tuer Étienne. Por isso vai matar o Estevão. Parce qu'en Rome, à cette époque-là, Porque Roma nesta época on ne tuait pas les gens comme ça. não se matava gente assim. Paz e graça a todos. Desculpa interromper o apóstolo. Pai Senhor a todos que nos assistem. Está a ser boa a intervenção. E eu gostaria de intervir por conta de 3 pontos que eu
que eu agora sinalizei, do que o apóstolo falou e que discordo um pouco e gostaria de ter essa abordagem um pouco mais clarificada. A primeira primeiro eu pensei que havia percebido o mal, mas depois o apóstolo voltou a repetir, então tenho a certeza. O apóstolo disse que Salomão construiu o templo em 20 anos. Em 20 anos. E deu uma data, acho que é por aí, esqueci a data, mas o intervalo é 20 anos, que o apóstolo disse no princípio e voltou a falar há pouco tempo de 20 anos. Mas o texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e versículo 37 e 38, fala que Salomão construiu o templo em 7 anos. Ou seja, ele começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado e terminou o templo no 11º ano do seu reinado, que faz um total de 7 anos. Agora, onde é que se encontra esse ponto de 20 anos, quando a própria Bíblia diz que, e podemos ler, se tem aí a Bíblia, posso aqui abrir a Bíblia, 1 Reis, rápido. Oi, dizer. Podes ler? Sim, vou já estar aqui a Bíblia, estou já aqui a pegar. Momento, pessoal, alguém para ajudar? Vamos lá, quando eu coloco 1 Reis, capítulo 6, também peguei já aqui. Capítulo 6, sim. Versículos 37 e 38. Diz assim no versículo 37. No 4º ano, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziz. Ou seja, ele colocou a primeira pedra no 4º ano do seu reinado. E no ano 10º, que é 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha. E a edificou em 7 anos. E o apóstolo disse que foi em 20 anos, mas a Bíblia está a dizer que foi em 7 anos. Ok, merci beaucoup. Ou posso deixar mais outra para não ter que entender mais? C'est très bien. É boa. C'est très bien. Boa. Là, on parle de poser les fondements. Aí fala-se de colocar o alicerce. Alors, lisez 1 roi 9, 1 de Reis 9, verset 10. versículo 10. 1 Reis 9, 10. versículo 10. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Boa, aqui o texto até, se for para responder, aqui não está a falar simplesmente do templo, está a falar de 2 casas. Está a falar de... Sim. Au bout de 20 ans, il a tout Sim, mas esses 20 anos é a edificação das 2 coisas. Não que essas 2 coisas foram feitas ao mesmo tempo, mas fazendo a edificação de uma e outra, ela deu um total de 20 anos. Porque ele diz assim, e sucedeu ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as 2 casas. Fez 2 coisas em 20 anos. Mas era depois. Au bout de 20 ans. E sucedeu ao fim de 20 anos. Quer dizer, em 20 anos, ele edificou 2 coisas. Não quer dizer que uma dessas coisas durou 20 anos. Non, pas un. On dit des Serão os 2. La maison. Ao mesmo tempo. Sim, Não será. as 2 casas. Não que uma casa ele edificou, não quer dizer que as 2 ele edificou ao mesmo tempo. Aí havia cada um intervalo. E dentro desse intervalo ele fez as 2 casas. La construction est. O problema com relação a Sim, pela lógica que o Baca está aqui a apresentar, faz sentido, porque se ele começou no ano 4º e terminou no ano 11º, são 7 anos. Sim. Agora, se ao fim de 20 anos ele completou a casa e o templo, pode ser que a casa foi nesse período de 13 e sobraram, porque somando os 2 faz 20. Mas segundo o texto que nós lemos, Que ele ficou, sim, não para falar de sua licença, para falar que ele ficou no templo em 7 anos. Agora, esses 20 anos deu um total
Ele faz as duas coisas. Ok, merci. Sim. Le matin, on était avec papa à Estávamos com o pai na Il conferência. était en train de nous expliquer quelque chose. Estava nos explicar uma coisa semelhante a Au esta. commencement, No princípio, Dieu créa Deus les criou cieux os céus et la terre. e a terra. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no princípio ele criou os céus e a terra. Ouais, Estás a ver? c'est la même chose. É a mesma coisa. On Não, dit la maison, A casa. on n'a pas dit qu'il a Non, construit disseram, sa maison après. Construiu a casa depois Les do tempo. não, não. Não dissemos. On dit Disseram les dés. os dois. Au bout de 20 ans, les dés ont Deus, fini. 20 anos, dois acabaram. Et sa maison A et le casa temple. e o templo. Au bout de 20 ans. Não disseram que depois do templo que veio construir a casa. C'est Tá escrito c'est assim. seulement là. Só o I que está aí. Il y a É o I do princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu posso intervir? Sim, porque vamos avançar, né? Quando eu fazia a introdução, ou se não a introdução, quando eu orava, eu disse que não há perfeição. A perfeição não é nossa. E eu disse outra coisa, ninguém tem todo o conhecimento. Podemos nos completar trabalhando na complementaridade. Não sei se é acordado, porque quando ver o vídeo vão reconhecer a minha oração, né? Mas eu disse, o mais importante é que a margem do erro seja erro não. A margem de falta de eu não, para me fugir da palavra. Bom, precisão nas coisas. sim, que o mais importante é que essa margem de falta de precisão seja pouca. E ninguém pode dizer que não tem margem, tudo é perfeito. Agora, essa aqui de fazer a casa em 20 anos ou em 7 anos, eu acho que o Cláudio tem o seu lado da razão, né? 7, comprovando com a Bíblia. Aqui o apóstolo deu também um versículo bíblico também que disse 20. Agora, na compreensão, o outro acha que uma foi feito em 7 anos, outro em 13 anos. Mas uma outra pessoa entendeu que tudo foi feito em 20 anos, em simultâneo ou não em simultâneo. Eu acho que se nós não formos prudentes, todo o edifício pode desmoronar por causa de um pormenor pequeno. Por isso que eu gostaria que ultrapassamos isso, porque o mais importante sempre está na Bíblia, 20 também. Então podemos avançar. Sim, são 3, na verdade, se for já. Sim. Sim, a outra também é sobre a morte de Faraó. O apóstolo disse na introdução que Faraó morreu também afogado. Naquela transição que os egípcios perseguiam os israelitas, ele também, mas os textos de Êxodo fazem muito menção desse episódio e falam sempre sobre o carro de Faraó, nunca mencionam o povo Faraó. Êxodo 14:28, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que haviam se fala sempre das coisas de Faraó, do deserto, nunca fala de Faraó. Capítulo 15, versículo 4, lançou no mar os carros de Faraó, e aqui que deixou um pouco assim, inciso, e para terminar já, a questão é do Moisés Gago, né? Do Moisés Gago. E eu estava a pesquisar também sobre isso, que o termo original é Kevet Lashon.
que o termo hebraico no original keved, que quer dizer pesada, eles acham que quer dizer língua, ou seja, língua pesada. E essa interpretação mostra basicamente que não tem nada a ver com o idioma, mas tem a ver que a oratória de Moisés não era de fácil compreensão por causa da língua pesada. Porque traduzindo o termo do original, que é Lashon, é mesmo língua pesada, nada a ver com a questão idiomática. Então eu queria mais ou menos perceber essa questão. Merci papa, merci. D'abord pour Pharaon. Primeiro para o faraó. Quand vous lisez toujours Quando lês la traversée des enfants d'Israël, essa travessia dos filhos de Israel, nous sommes dans Exode 15, je pense. estamos no Êxodo de Quand ils Israel, ont traversé l'eau, atravessaram. et c'est Myriam qui va commencer à chanter. A Miriam começa a cantar. Et pendant qu'il chantait, il a dit ceci, Exode 15, 4. Êxodo 15, 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. O carro do faraó e com o seu exército. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Junto com seus combatentes de luta foram engolidos no mar. Parce que Pharaon, c'est toute une institution comme une présidence de la République. Porque o faraó é como uma instituição toda, como presidente da República. Et il y a aussi l'armée angolaise. E também temos o exército angolano. On précise très bien. Deram uma boa precisão aqui. Pourquoi? Dans l'histoire, Na história, le roi était toujours devant. o rei estava sempre à frente. C'est là même à l'époque de David, Na época da Davi também. même à l'époque de Josaphat. Seja na época da Dans une Davi, guerre, Acabe, Josaphat, les rois étaient toujours os chefs. reis ficavam na frente da cabeça. C'était la méthode de guerre antique. Era métodos de guerras antigas. Voyez? Veja. Donc Pharaon ne peut pas rester Não poderia ficar atrás, derrière. o exército à frente. C'est comme ça qu'on précise les chars de O Pharaon carro do faraó et e l'armée. o exército. Donc Pharaon a été abandonné. Foi engolido nos mares. Et quand nous ajoutons le verset du psaume, là on précise bien Pharaon et son armée. E seu exército. Chaque fois on parle, on commence toujours de Pharaon. Cada vez que falam, começa sempre falando Et de on nação armée. e acrescentaram o exército assim. Donc c'est intéressant. Foi um bom bicho. Ce sont des films qu'on nous montre. O problema é que o filme vai assistir que o faraó ficou em casa e eles foram na luta. Praticamente difícil. Pour le monde de la langue, O c'est problema da língua embaraçosa. moi je vais vous donner un exemple. Então sendo simples. Je vois chez nous, Vejo isso muito lá do nosso lado. chez nous, Do nosso quand lado. nos frères qui sont ici, qui vivent ici, Nossos irmãos que estão aqui, que vivem em quand Caimó, ils viennent chez nous, quando vêm lá no Congo, et qu'ils parlent l'Ina, quando falam no Lingala, automatiquement nous reconnaissons que c'est ici. automaticamente reconhecemos que esse senhor veio lá. Parce que l'Ina que nous parlons, Porque Lingala que je nós ne parle falamos, pas de Eiba. não é mesmo Lingala que se fala aqui. Vous comprenez? Não compreender. Quand ils viennent chez nous, Quando vai ver até nós, directement on peut comprendre Diretamente vamos entender. mais ceci vient de esse là. senhor está vindo logo. Pourquoi? Parce que son lingala Porque o ça Lingala va dele être embarrassé. é embaraçosa. Quand il essaie de parler, Quando tenta vous allez falar, sentir le portugais. você vai sentir que vai sair umas palavras em português. Ouais. Vamos ver? Moïse va faire 40 ans. Moisés vai fazer Ce 40 n'est pas comme anos. aujourd'hui. Nem como hoje. La télévision est là où E a televisão faz acompanhar a Le informação na televisão. monde était isolé. O mundo era isolado. Il vivait d'ailleurs aux côtés des troupeaux. Il n'avait même pas le temps. Il Vivia mais avait ao lado personne autour de do lui. rebanho, não tinha ninguém à sua volta que falava o Et il jeitoiano. s'est habitué à parler que l'araméen. E acostumou-se a falar apenas aramaico. Et comme conséquence, Consequência il ne disso, pouvait plus s'exprimer. ele não consegue se expressar bem a própria. Quand est-ce qu'on donne un interprète à quelqu'un? Quando é que se dá um intérprete para uma pessoa? Tel que moi là. Como Je vai parle estar français. aqui, ele fala francês. J'ai besoin d'un interprète. Precisa do intérprete. Parce que Porque je vais m'exprimer vão me expressar à des gens qui ne vont pas me comprendre. gente que não vão me compreender. Donc, d'où
Il faut qu'il y ait diretamente. quelqu'un qui me comprend Requer alguém que et me qui peut compreenda, facilement que facilmente traduire. traduzir. Parce que si Moïse parlait, Se Moisés il falava bégayait. ou gaguejava, Si Moïse se bégayait, ele gaguejava, on aurait pu avoir quelqu'un. não é necessário D'ailleurs, quelqu'un qui bégaye, alguém que il faut lui gagueja. laisser le temps de Tem que bégayer deixar tempo para gaguejar et d'exprimer ce qu'il veut. D'expression. Alors, vous lui ajoutez encore un interprète. vão acrescentar mais um intérprete. Bon, l'interprète va l'interpréter en quelle langue? Agora o intérprete vai Si interpretar. Moïse lui-même parlait déjà, Se Moisés já estava falando em bon, editorial. le rôle de Pharaon était quoi? Agora, qual Le era rôle de Aaron. o papel do Arão Il n'y como avait pas de rôle intérprete? à ce côté. Não havia nem Donc, o si papel. Aaron est venu à côté de Moïse, Se Arão veio ao lado de c'était juste Moisés, pour l'interpréter. era apenas só para interpretá-lo. Il parlait maintenant couramment, Falava corretamente aramaico. il avait des problèmes. D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, Se deres bem, vous allez remarquer que verás que quelques temps après, depois de um tempo, quand Moïse est revenu en Égypte, Moisés quando voltou no Egito, il s'est rodé ele se et après, lui-même parlait avec Pharaon. ele preocupação a falar sozinho com o Faraó. Parce que la langue était devenue Porque a maintenant. língua já se tornou-se aberta. Quand vous lisez la suite, vous allez voir de temps en temps, c'est Moïse Então, parlait de tempo a tempo, ele falava diretamente com o Faraó. É um pouco disso. Ok, je suis en train de parler de Paul. Estava aqui a falar do Paulo. J'ai parlé un peu de Paul. Estava a falar um pouco do Paulo. Et je disais que Paul était ministre. Disse que o Paulo era um ministro Or, en Israël, em Israel. personne ne peut occuper de postes élevés Ninguém podia ocupar cargos avec un altos défaut corporel. com defeito corporal. C'est interdit. Era proibido. Donc, tout celui qui avait un défaut corporel Todo aquele que tinha um ne defeito pouvait pas corporal accéder não poderia ter au poste acesso élevé. ao posto ou cargos altos. Moïse ne Moisés pouvait jamais devenir ministre não podia se tornar um ministro dans le gouvernement juif. no governo judeu. Remarquez, quand vous lisez Acte 8, verset Não, 1, quando lê Atos 8.1 et que vous lisez aussi Acte 9, e Atos 9, de verset 1 à 6 pratiquement, no vous allez verso 1 a voir 6 verés, que dans Acte 8, on dit Moïse approuva le maître d'Étienne. disseram que Donc, c'est lui qui a signé aprovou a pour qu'on morte puisse de exécuter Estevão. Étienne. Ele que executou, aprovou Paulo. À ce moment, il était seul Na época era Saulo. et il a exécuté. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné l'ordre Ele é que deu a pour qu'on ordem puisse tuer Étienne. para que matasse Estevão. Quand vous lisez le chapitre 8 et 9, O capítulo vous allez 9, voir que même à Damas, seja em Damas, il est allé avec une ordre de mission. foi com uma ordem de On missão. lui a donné des documents, on lui a donné un ordre de mission Uma ordem de missão pour aller arrêter, para ir prender, pour aller traquer. para ir colocar todos em caças. Donc, Moïse n'avait pas Só le quoi ça comment on appelle ça? Je rentre toujours dans Estou a Moïse. voltar sempre no Moisés. Donc, Saul n'avait pas Não de dos. tinha a On mulumba. nous parle de l'écharde. Fala-se da espinha. Alors, moi, quand je lis ma Bible, Quando eu leio a minha Bíblia, quand Moïse dit que j'ai une écharde, quando ele diz que tem uma espinha, o Saulo, l'écharde, a ce espinha n'est pas une bosse. não é uma mulumba. L'écharde, c'est un mal piquant. Espinha é um mal Et picante. quand vous entrez même dans Google, Mesmo se for na vous Google, demandez à Google escreva no écharde. Google, Vous espinha. pouvez demander photo écharde. Pede a foto de On vous espinha. montrera des photos où il y a des épines qui Onde ont mostra piqué que les gens. estão a picar pessoas. Donc l'écharde n'est pas dans les os, Espinha não está l'écharde nos est ossos, dans la chair. estão na carne. C'est un mal piquant. É um mal Ça n'a picante. rien à voir avec Não tem nada a bosse. ver com uma mulumba. Et la Bible nous donne beaucoup de preuves E a Bíblia nos dá que provas. Paul souffrait des yeux. Paulo sofria de olhos. Nous lisons Galates, Vamos ler Galatas. Galates chapitre 4. Galatas capítulo 4, Nous allons lire du verset 13 à 15. do versículo 13 a 15. C'est Paul qui est en train d'expliquer. Paulo aqui está a explicar. Il dit, Ele diz o seguinte: vous ne m'avez fait aucun tort. não me rejeitastes, Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair pois sabes que foi por uma que enfermidade da je vous carne. ai pour la première fois annoncé l'évangile. Foi pela primeira vez vos anunciei o Evangelho. Et mis à l'épreuve par ma chair, E posto em tentação na minha vous carne, n'avez témoigné ni mépris, nem me menosprezado, ni dégoût,
nem desaprovo. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange Mas me acolheram como um de anjo Dieu, de Deus, comme Jésus-Christ. como Jesus Cristo. Où donc est l'expression de votre bonheur? Qual é logo a vossa boa-aventurança? Car je vous atteste que Porque eu vos dou testemunho si que, cela y était possible, se possível fora, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. arrancarei os vossos olhos e nos darias. Donc, ici Paul lui-même explique. Aqui Paulo está a Quand explicar. il est arrivé en Galatie pour Quando la première chegou fois, em Galatas, il a est allé primeira vez, prêcher l'évangile à Galatie. pregar o Evangelho a Il Gálatas, dit qu'il était malade. disse que estava doente. Il était malade Estava doente et les gens ne l'ont pas méprisé. e gente não On menos l'a accueilli usado. comme un ange, O acolheram como um on l'a anjo, accueilli comme Jésus-Christ. foi acolhido como Jesus Maintenant, Cristo. il demande, E agora il diz, dit, où est l'expression de votre bonheur? cadê a expressão da vossa boa Je vous vida? atteste É o testemunho que dos que ce qui était resté, o que faltava-vos c'était seulement de vous arracher vos é yeux. de arrancar os vossos olhos e me darem. Donc Moïse souffrait de Paul souffrait des yeux. Paulo tinha problema de olhos. Il n'avait pas de coups, il n'avait pas Não tinha de bosse comme les gens boss, como disent. muita gente tem dito. Il n'en avait pas. Não tinha isto. Et je voulais préciser pour clôturer Queria l'histoire. dar uma pressão para concluir a história. Moïse a été consacré par deux noirs et un E asiatique. Saulo foi consagrado por dois negros e um asiático Des gens qui ont posé les mains sur la tête de Moïse, de Saulo, des Saul pour devenir apôtre. que consagraram ele para se tornar como Il y apóstolo. avait deux Africains, Havia dois africanos, des noirs negros et un asiatique. e um asiático. Nous sommes dans Actes chapitre 13. Estamos no Ato dos Apóstolos, capítulo 13. Actes chapitre 13. Atos 13. Nous allons lire le verset premier. Vamos ler o primeiro versículo. Nous commençons par là. Começamos ali. On dit ceci. Existe. Il y avait dans l'église d'Antioche E na igreja que estava na Antioquia, des prophètes havia alguns profetas et des docteurs. e doutores, Barnabas, a saber, Barnabe Siméon appelé Niger, e Simeão chamado de Níger, Lucius de Cyrène, Lúcio Cirineu, Mahanaën, Manaém, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, que fora criado com Herodes o tetrarca, et Saul. e Saulo. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère Havendo servido ao Senhor et qu'ils jeûnaient, e jejuado, le Saint-Esprit dit, disse o Espírito Santo: mettez-moi à part Barnabas et Saul apartai Barnabe e Saulo pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. para a obra que os tenho chamado. Après avoir jeûné et prié, Então, jejuando e ils orando, leur imposèrent les mains e pondo sobre eles as mãos, et les laissèrent partir. e os despediram. Donc, on est en train de nous préciser ici, Estamos a dar aqui à l'église precisões d'Antioche, na igreja de Antioquia. déjà étaient déjà des prophètes et des docteurs. Essa gente eram profetas e On doutores. cite 5 personnes, Citaram 5 et il y a 2 qu'on va imposer les mains. dois que vão ser C'est consagrados: Saul et Barnabas. Saulo e Barnabe. Dans les 3 autres, Os outros 3, c'était eux qui étaient docteurs et prophètes. eles é que eram profetas e Et on doutores. cite les noms. Citaram Il y nomes. avait Havia Siméon appelé Niger. Simeão chamado Níger. Niger Níger veut dire noir. significa negro. D'ailleurs, dans d'autres Bibles Em outras Bíblias, traduites, on traduzidas, a bien signifié significaram esta palavra: que Siméon, Simeão, le noir. o negro. Alors le Niger, O Níger c'était l'actuel Maroc. é atual Marrocos. Donc quand on parle de Niger dans la Bible, Quando fala de Níger na c'est Bíblia, l'actuel Maroc. é atual Marrocos. Et les gens qui habitaient le Maroc, Gente que habitava Marrocos c'est eux qui sont allés bâtir é que foram edificar le Niger o Níger et le Nigeria. e a Nigéria. Ce sont eux les originaires du Maroc. Eles são os originários Parce de que Marrocos. tous les gens qui sont en Afrique du Maghreb, Toda a gente da África commençant Magreba, par l'Égypte jusqu'au começando do Maroc, Egito ce até ne sont pas Marrocos, des Africains. não são africanos.
Ce sont des arabo-berbères. São árabes bárbaros. Ils ont traversé, Atravessaram, ils ont conquis toute cette partie. conquistaram toda essa Ils área, voulaient relier queriam reconectar le pont entre l'Asie et l'Europe. a ponte entre Ásia Et e ils ont Europa. chassé tous les Noirs qui habitaient Expulsaram ces côtés. todos os negros que habitavam nesse C'était à lado. partir de 380 Foi em après 380 Jésus-Christ. após o Jesus Cristo. Alors, le Maroc était occupé par les Niger O Marrocos era ocupado pelos Níger, qui ont aujourd'hui que hoje têm. bâti le Nigeria et le Niger. Edificaram a Nigéria e o Níger. Les Syréniens, Os Sirenes. les Lucius ici, O Lúcio aqui c'est l'Algérie actuelle. é a atual Argélia. Et les habitants de Os l'Algérie habitantes da Argélia ont allé bâtir 5 pays. foram edificar 5 países. Nous avons le Burkina Faso, Temos a Burkina nous avons le Faso, Ghana, temos nous avons Ghana, le Togo, temos o nous avons Togo, la Côte d'Ivoire Costa et do nous avons Marfim, le Bénin. temos o Dans Benin. les 5 pays, 5 ce sont países les Niger, foram donc, povo do Níger. les Syréniens. Os Sirenos que lemos da Donc Bíblia. Simon des Syréniens qui avait Os transporté la croix de Sirenos Jésus, levou a cruz de ils Jesus. étaient algériens. à Eles l'époque. eram Donc argelinos, on les né? a chassés, Foram expulsos, ils sont allés construire ces 3 pays, ces 5 pays. construíram esses 5 países. Donc quand on parle de Niger ici, Quando fala do donc c'est Níger, l'ancêtre é ancestral des Ivoiriens, des dos Burkinabés, des Béninois, ainsi de Ivoirienses, suite. Burkinabes, em Quand on seguida. parle de Niger, Quando fala c'est do l'ancêtre Níger, des Nigériens et des Nigériens. ancestral dos nigerianos e dos Níger. Donc ces 2 personnes étaient noires. Essas 2 pessoas eram negros. Ils ont consacré Paul. Consagraram Paulo. Donc moi j'ai toujours dit Eu que sempre les gens disse qui isto. disent que Gente que Jésus dizem n'est pas le Dieu des Noirs, Jesus não é Deus dos negros, ils sont dans l'erreur. estão no erro Parce grave. que Paul, Após o qui a Paulo, apporté l'évangile en ele Europe, levou o evangelho a na été Europa, consacré par foi des Noirs consagrado por 2 qui ont connu Jésus avant lui. conheceram Jesus antes dele. Et la preuve est là dans la Bible. E a prova é bíblica. Je vois la partie histoire, je peux m'arrêter. A là. parte de história posso parar aqui. Tem uma pergunta aqui na live que eu gostaria só de ler para o apóstolo. Diz assim: Herodes ampliou o segundo templo ou construiu um novo de raiz? Hérode a construit le temple. Herodes construiu o templo. Parce que l'architecture du temple de A l'Hérode arquitetura do templo de est Herodes différente é diferente de l'architecture du temple da de arquitetura Zorobabel. do templo do Zorobabel. Ok. Aproveitando a questão, tem um texto que eu encontrei. Na verdade, nós já lemos aqui vários, mas é uma tradução diferente que queria aproveitar porque reforça o que o apóstolo já falou sobre a questão da fala de Moisés. É Êxodo, capítulo 4, versículo 10, na nova tradução transformadora. Ele diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ok, pegando essa última parte desse versículo, conseguimos ter a ideia que o apóstolo nos trouxe. Porque se não consultarmos outros versículos ou outras traduções, boa parte das traduções, excluindo essa, nos apontam mesmo para aquilo que era a questão do debate, que é questão de fala. Mas essa aqui nos traz mesmo a ideia que o apóstolo falou. Então, para não deixar as pessoas na dúvida, achei por bem ler essa versão. D'ailleurs, c'est ça l'apologie. É isso, L'apologie, c'est la défense. é a defesa. Avant de défendre, il faut qu'il y ait des arguments contraires. Argumentos ao contrário, senão não vamos defender. Só um ponto, apóstolo. Ainda mesmo no texto e na versão que o líder mostrou, eu ainda continuo a achar que mesmo a versão que o líder leu dá muito mais credibilidade para a gaguez do que propriamente uma questão idiomática. Por quê? Porque ele vai dizer: eu me atrapalho com as palavras, nem antes, você está a falar antes, o antes de Moisés, se vamos a falar em questões culturais, em questões idiomáticas, Moisés dominava melhor a língua do que Arão.
Porque Moisés estudou. Para além de ser um israelita que cresceu no império, na casa real, ele tinha toda a facilidade da linguagem. Porque ficou mais de 400 anos no Egito. E mais de 400 anos. É bem possível, é muito mais possível que a comunicação dos judeus, dos hebreus no Egito, era na língua egípcia, na língua judaica. Essa é a questão da Angola. Angola foi colonizada há mais de 400 anos. Tirando os povos que estavam muito lá da zona da a concentração das grandes zonas urbanas falam português de uma forma específica. E se Moisés cresceu realmente na casa real, Moisés dominava melhor a língua egípcia. Logo, se Moisés está dizendo nem antes, o antes de Moisés é Egito, Deus de 40 anos, só depois de 40 anos que ele sai e foge. E a prova que o povo também falava a língua egípcia, quando Moisés volta e encontra aquela luta entre dois irmãos hebreus, os hebreus comunicam com ele, com muita facilidade. E falavam, percebiam com muita facilidade. Não, se Moisés vai dizer antes de se apagar, mesmo vivendo no Egito, conhecendo a língua egípcia, é mesmo essa apagação na minha é mesmo questão de língua pesada. Ok. C'est comme le bien-aimé vient de dire. Et comme Marco va dizer aqui, le problème des langues, c'est que vous devez savoir que les enfants d'Israël, o problema deles é que filhos de Israel, quand ils sont allés en Égypte, chegaram no Egito, si vous vous souvenez, se você se lembrar, José, avant de mourir, antes de morrer, ils avaient réuni. o José Il leur a dit, Dieu vous fera sortir. Deus fará sair daqui. Ça, c'est pas pour vous. Esta não é a vossa nação. Vous allez rentrer. Voltareis La notre terre. na nossa terra, nosso país. Voyez, cette exhortation de Joseph. Esta exortação Avec que fez com que il puisse se mobiliser. chegasse a se mobilizar. Les personnes un peu compliquées. Amados, o povo judeu é um povo muito complicado. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, en Sabe Israël, que hoje em Israel, on a suivi des généalogies. seguiram a La famille de Joseph. até descobrir a família de José de Davi. Parce que devait bénéficier de pourcentage Tem que beneficiar a percentagem et de l'argent qui entre dans la tombe de leur père. da tumba do seu ancestral. Ils sont forts en Eles généalogie. são fortes na Et ils genealogia. savaient E sabiam que ne plus parler les langues, e não falavam mais a língua deles. ils vont, comment je vais dire, Como eu posso dizer? ils vont disparaître. Desaparecer. Voilà pourquoi ils étaient forts en Eles généalogie. eram fortes em falar a língua deles. Prova. Vous parlez de Moïse, Você fala para comment Moisés. il comprenait ses frères. Como que ele compreendeu seus irmãos? Il vivait tous en Égypte. Viviam todos Il n'y avait pas de problème. Não havia Il allait les voir. E havia visitados. Moïse allait les voir. Ia ser visitados. Et quand il allait les visiter, il allait Falava parce que les Gémeaux assis dans Porque le Deus era Israel na casa deles. c'est différent É diferente de Moïse, de qui Moisés, quitte l'Égypte, que sai do Egito, qui se retrouve dans le milieu, se encontra où no on ne parle pas de Não se fala on hebraico, ne parle pas l'Égyptolien. não se fala também o egiptoriano. Et il va se cultiver dans une autre langue, E vai se cultivar maintenant uma pendant outra língua. aussi 40 ans. Mais 40 anos. 40 ans, c'est beaucoup. 40 anos é muito. Hein? Si vous vous déplacez, Se você sair daqui, l'Angola, vous vous à Londres. vai beber longe. Hein? 10 ans, 10 anos. ele ouve de Voltar ao Valeu. Fala alto deles. Vai juntar aqui, vai ter certas lacunas. Mais nous sommes dans le Mas nós estamos no Ah, c'était tempo. pour ça, c'était pour Mas naquele tempo era Voilà, mais. il dit, il Isso que eu quero dizer. dit, il n'est pas là de son Não está enfant. falando da infância. Parce que son enfant, il parlait de l'hébreu et de l'Égypte. Falava hebraico. Il ne veut pas avoir une langue. Não ia ter língua embaraçosa. C'est pas facile. É porque foi aquela. Tandis que Aaron, enquanto Aaron Égypte, Cresceu no Egito. né, en Égypte, Nasceu no Egito. Cresceu no il Egito. devait parler l'Égypte. Ele falava egiptoriano também. Eu queria entender um pouco
perguntar de novo, o apóstolo falou, disse-nos que deveria falar da história, geografia e eu queria dizer que gostei da forma como isso está a decorrer. Quando alguém está a apresentar algo, é que muitas das vezes na política eu vos falo as perguntas que vão fazer. Isso não vai. Já combinamos. Mas aqui são ataques. Porque estamos a fazer o quê? Testar, não vou dizer testar a capacidade de oração, né? Confrontarmos os conhecimentos. É a grande riqueza que eu encontrei nessa conversa franca. E eu acho que nós podemos terminar, mas os debates vão continuar a todos que nos acompanharam. O propósito desses trabalhos era para mostrar aos filhos de Deus, em particular aos servos de Deus, não devemos. Quando a ciência está se desenvolvendo, os conhecimentos estão a crescer, nós também, naquilo que é nosso, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, nessas áreas todas que o apóstolo acabou de falar, né? Na área histórica, geográfica, arqueológica e depois a boa leitura. Eu acho que nós precisamos de nos empenharmos para dominarmos melhor o que é nosso, para que pudéssemos defender. Eu estava acompanhando o apóstolo. Uma coisa está saltada na minha cabeça. Essa cidade, esse tudo. Estou falando sem papel. Que tipo de cabeça é? Primeiro. Então ele não tem dois cérebros. Então, por isso que eu estou aqui dizer que aquele que está nos acompanhar aqui ou em casa, você é capaz. Você pode muito. É só querer e aprender. E isso nos faz refletir. As pessoas fizeram as perguntas aqui. O que levou a fazer essas perguntas? Vamos ver para o Cláudio fazer essas perguntas. Quando viu, e fez refletir, quis também fazer o quê? Se aprofundar. Então, isso nos empurrará a pesquisa. A fama não te torna grande, mas é a bagagem que faz grande. Nos Estados Unidos, antigamente mesmo hoje, o rico tem muito dinheiro, ele quer poder. Na Europa era o contrário.
na Europa era os conhecedores, os intelectuais eram mais poderosos do que os gregos. Por isso os escritores, essas pessoas na Europa era uma classe a respeitar. O valor não se calculava pelo dinheiro que a pessoa tem, mas calculava-se pelo conhecimento que a pessoa tem. A graça nos dá fama e outras coisas. Mas ter bagagem é outra coisa. Eu lamento que o nosso tempo está a avançar. Daqui a pouco já são 23 horas e 18 minutos. É algo tão bonito, tão bom. Mas infelizmente tempo é pouco. As pessoas, algumas pessoas fizeram as suas perguntas e serão respondidas. O apóstolo volta já segunda-feira, mas vamos tentar ver nos 2 dias que nos resta aqui, esse sábado do domingo, nós podemos continuar. Eu acredito também que pode haver muitas perguntas, debates nessa parte. Tem uma parte histórica e bíblica. A parte arqueológica, acho que começamos com o lado duro, para terminarmos nessas 4. O lado mais duro é histórica e geográfica. Ok. Quando vamos chegar no código na arqueologia, boa leitura, acho que aí é um pouco diferente. Então, eu posso dizer que a parte restante, segundo eu, é a minha opinião, são as partes um pouco mais leve como é que o debate, né? Não será tão doloroso, em relação a essa
Vou meter no pai, né? Já está no ar. Pedimos desculpa pelo transtorno, queridos irmãos, pelo corte que houve. Já está a ficar muito tarde. Estávamos aqui a nos consertar para ver se dá para continuarmos no outro dia. Então, graças a Deus que chegamos a um consenso que vamos continuar domingo às 20 horas, porque segunda-feira é tolerância de ponto. Como segunda-feira é tolerância de ponto, então domingo às 20 horas vamos continuar. O apóstolo falava aqui de que vai falar da área histórica, geográfica, a área arqueológica e depois da boa leitura. Ele falou apenas da área histórica, não chegou a falar da área geográfica, arqueológica e da boa leitura. Então nós vamos continuar domingo. Mas o bom é que isso nos fez trabalhar, leva as pessoas na Bíblia. Hoje, muitas pessoas esquecendo-se a Bíblia, embora que tudo é importante, nem sorrenda que é uma coisa boa também, importante, mas todas as coisas devem andar juntas. Então nós devemos pesquisar, devemos ler. Esse tipo de encontro nos encoraja. E domingo às 20 horas, informa outras pessoas, partilha esse vídeo para os outros também ter acesso, para que se prontifiquem, para que no domingo estejam conosco. Algumas perguntas que foram aqui colocadas serão respondidas no domingo. Muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pelo tempo que dispensaram. Também agradeço os que poderão vir assistir depois, pela paciência, é mais de 1 hora, mas tudo contribui para o nosso bem. Então, que Deus ricamente vos possa abençoar. No domingo estaremos de novo juntos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter estado conosco durante essa conversa. Não a fizemos não se poderia confirmar certos acontecimentos bíblicos, mas hoje
a ciência, a arqueologia la science, l'archéologie, e essas coisas todas, toutes ces choses, mesmo depois dos séculos, même après les acabam confirmando a veracidade das Sagradas siècles, la Escrituras. véracité des Écritures sacrées, Não apenas a inspiração, non seulement a revelação, la révélation, mas a ciência hoje acaba confirmando boa parte la bonne partie dos acontecimentos e das declarações des bíblicas. et des déclarations dites. Permita ao Pai Permettre au Père que essa conversa que tivemos aqui cette conversation que nous avons ici impura os seus filhos puisse booster tes enfants nas pesquisas, dans des recherches, nos estudos, dans des études, a se formar ainda les mais, chercheurs s'informent aussi, para que amanhã puisque demain, tenhamos uma igreja puisse voir une église sólida, solide bem firmada, et affirmée, bem alicerçada et bien avec des accès, e que possa resistir contra ventos e tempestades, résister contre des vents et des tempêtes, contra a nova teologia contre de nouveaux théologies complicada. compliquées. Ajuda-nos. Pura os teus filhos. Booste tes enfants. Estamos aqui dispostos, Senhor, Nous sommes aussi disponibles juntando todas as formas, todas as vias des formes et des voies para chegarmos pour arriver à final de semana. un bon week-end. Se o Senhor se permitir nos trazer de volta aqui Faire retourner ici no domingo às 20, le jour de dimanche en 20h. não faltaremos de te On ne manquera manifestar pas pour manifester a nossa gratidão. notre Que a reine, sua santa paz que ta Saint-Père acompanhe a todos. et accompagne tous. Em nome de Cristo Jesus. Au nom de Christ Jésus. Amém. Amen. Ok. Alguém quer ser dispensado no domingo ou